O Bruno, tem muito ruído aí, eu não sei onde é que você está, cara, mas tem alguém falando aí de fundo. Tá, deixa eu mudar só um segundo. Bem, então, Bruno aí e Ed, né, já que vocês pediram para fazer a apresentação hoje, vocês podem dar início na hora que vocês quiserem aí. Ok, professor. Boa tarde a todos. Compartilhar. Me falam quando consigam ver a apresentação? Estamos vendo. Vocês conseguem ver a apresentação? Eu sim. Sim, pode iniciar, cara. Alô, alô? A gente está te ouvindo. Vocês conseguem observar a minha tela? Sim, pode iniciar. Não escuto ninguém. Não sei se sou eu. Bruno, avisa ele para ele iniciar. Tô falando com ele aqui no WhatsApp. Ok. Professor, então, podemos iniciar? Sim, cara, já autorizei há 5 minutos atrás. Talvez eu não consigo escutar. Acho que ele não tá ouvindo a Sim, acho gente. que não escuto vocês, mas vou continuar. Vou iniciar então. Sim, não consigo escutar vocês. Então, vamos a fazer a apresentação da implementação digital de um Digital Twin para uma turbina basados na norma ISO 23247. Quien vaya a presentar somos Eddie Castro, Bruno Fracaro. O que vamos a mostrar o dia de hoje? Vamos fazer uma introdução do exercício. Depois vamos a observar a arquitectura de Digital Twin. Depois, a arquitectura de software. Continuaremos com detalhes da implementação e finalmente faremos conclusões. Una cosa, Bruno, como no consigo escuchar, no sé por qué, cualquier cosa, si você puede me escribir no WhatsApp para responder. Está extraño que no consiga oír. Ok. Então, vamos a falar um pouco da introdução do projeto. Como vocês já conhecem, este trabalho tenta mostrar a implementação de Digital Twin usando uma turbina como objeto observável. ¿Sí? También utilizaremos un broker MQTT para conectar las informaciones en tiempo real de la máquina. Y con estas informaciones vamos a hacer la visualización en 3D de la turbina. ¿Sí? Al inicio vamos a mostrar un dashboard donde vamos a conseguir observar los diferentes datos generados por la turbina.
El objetivo es demostrar la aplicación de Digital Twin y seguir, evidentemente, a norma ISO. Okay. Esta parte ya fue feita en la primera parte del curso, donde vamos a ilustrar arquitectura usando Digital Twin. ¿Sí? Como vocês pueden observar, tenemos a parte inferior, a camada inferior, el objeto observable, que es turbina, con sus diferentes sensores. ¿Sí? Estos sensores se comunican a través de protocolos TTL y 2C o protocolos analógicos hacia un colector que va a ser implementado utilizando un Arduino Omega. Este Arduino se conectar a los distintos sensores y enviar las informaciones por medio del protocolo MQTT hacia un broker que más adelante vamos a ilustrar. Esta información está fornecida o disponibilizada para que a camada de Core Entity pueda leer esas informaciones y poder implementar en nuestro Digital Twin, toda la turbina, donde vamos a tener 3 funcionalidades principales: el modelo de la turbina, nuestro dashboard y también algoritmo de detección de defectos de la turbina. Finalmente, tenemos a camada de User Entity, donde vamos a poder leer las informaciones de Core Entity para disponibilizar esas informaciones y poder mostrar un dashboard remoto y también una simulación 3D o una representación 3D de la turbina con información en tiempo real. No consigo escuchar, voy a continuar, ¿sí? Un segundo. Vamos a mostrar cómo desenvolvimos nuestro proyecto inicialmente a través de un diseño de software. Estos son nuestros requisitos del sistema. Intentamos mostrar todas las capacidades que podría tener nuestro Digital Twin, donde conseguimos desenvolver 3 funcionalidades principales y como futuros desenvolvimientos, funcionalidades que podrían ser desenvolvidas en siguientes versiones del proyecto. ¿Cuáles son las funcionalidades que tenemos para nuestro Digital Twin? Tenemos nuestro monitoramiento en tiempo real, ¿sí? Donde nuestro Digital Twin fornece los datos en tiempo real sobre el desempeño de la turbina. En este caso, permitiendo a un operador, un actor, monitorear estos parámetros. Como ya sabemos, en este caso, la turbina va a ofrecer la siguiente información: temperatura, presión, vibración y potencia. Y eso va a ayudar al operador a identificar algún desvío o alguna anomalía en el funcionamiento de la turbina, ¿sí? A través de un monitoramiento en tiempo real. Siguiente escenario es monitoramiento y control remoto. Igualmente, podemos hacer el mismo monitoramiento a través de disponibilizar la información de manera remota, donde podríamos a través de Internet poder también visualizar esas informaciones y conseguir o poder tomar una decisión. Finalmente, tenemos el último escenario, que es diagnóstico de fallas y solución de problemas, donde vamos a identificar más adelante cómo a través de redes neurales podemos identificar un nuevo funcionamiento de la turbina. Esto podría ayudar a evitar o identificar cualquier error sin intervención del operador. Y como estamos mostrando, podemos identificar algunas funcionalidades deseables para un Digital Twin, como manutención preventiva, optimización de desempeño, entrenamiento y simulación.
¿sí? Más como estoy comentando, estas funcionalidades están fuera del alcance del proyecto inicial. Ahora, con estas funcionalidades, vamos a explicar cómo se identificaron los componentes de software o componentes de arquitectura para poder implementar esta solución. Inicialmente, en la parte abajo, tenemos un componente que es nuestra turbina, que es nuestro objeto observable. Tenemos este componente, donde tenemos 4 componentes internos, que son nuestros sensores. ¿Sí? Estos sensores, como ustedes pueden observar, también tenemos nuestro colector, nuestra cámara, donde tenemos un conector de 2 sensores de la turbina para colectar esas informaciones. También tenemos otro componente que son publisher de nuestro protocolo MQTT, donde este colector, além de obtener esas informaciones de la turbina, fornece esas informaciones en un broker MQTT. Como pueden observar en la parte de la cima, tenemos nuestros tópicos do protocolo MQTT disponibilizados en un broker, y para cada tipo de información, para cada información que estamos colectando, tenemos un tópico diferente. En este caso, por eso observamos que siempre tenemos 4 conjuntos de componentes: barómetro, anemómetro, sensor de proximidad y termopar. Entonces, esto se mantiene hasta el broker MQTT. Ahora estamos observando un componente principal de nuestra arquitectura, que es nuestro componente Core Entity. ¿Sí? Este Core Entity tiene 4 componentes principales, que es nuestro dashboard visualization o de visualización, nuestro colector de informaciones, nuestro sistema de detección de defectos y nuestro consumidor de nuestros tópicos MQTT. Entonces, podemos observar que este componente MQTT Consumer está, como su nombre indica, consume las informaciones que están disponibilizadas en el tópico MQTT para posteriormente vamos a hablar paso a paso. Inicialmente, vamos a informaciones consumidas almacenar en nuestro data recorder. Esta información que es almacenada en nuestro data recorder tiene dos objetivos. Posteriormente puede ser analizada por nuestro sistema de detección de defectos, y también puede ser graficada o diagramada para ser visualizada por medio de esta camada, por la camada de Data Dashboard Visualizer. ¿Qué podemos observar de jeito diferente? Nuestro sistema de detección de defectos, ¿cómo funciona? Tenemos nuestra rede neural, está Neural Network. Nuestra rede neural inicialmente debe ser entrenada por medio de un algoritmo de backpropagation. ¿Cómo podemos entrenar nuestro algoritmo? Tenemos que fornecer datos históricos para entrenar nuestra red neural y conseguir que la red neural pueda identificar datos que sean fuera de los parámetros normales. Y finalmente tenemos nuestra validación de detección de defectos, que es cuando realmente lee información y identifica si tenemos anomalías. Finalmente, nuestro User Entity, que es nuestra última camada, también es otro tema de virtualización de jeito remoto, donde vamos a identificar qué componentes tenemos. Cuatro sensores, 4 datas de sensores. Vamos a tener nuestra representación 3D de nuestra turbina y un último dashboard, que es información de la turbina en tiempo real. Ahora vamos a mostrar qué tecnologías o cómo fue la distribución de infraestructura para conseguir desenvolver este proyecto.
acho que não temos perguntas de momento. Vou tentar ir como se desplegó. Inicialmente, podemos observar que estos son nodos o servidores, podemos hablar como servidores o componentes hardware, donde están desplegados nuestros componentes de slide diapositiva anterior. Para observar que tenemos estos componentes que son ofrecidos en esos servidores o nodos de hardware. ¿Qué podemos hablar? Inicialmente tenemos nuestra turbina física, donde está nuestro componente objeto observable turbina con componentes interiores. Tenemos nuestro Arduino Mega 256, que es nuestro componente nuestro hardware que trabaja como colector de las informaciones. Tenemos nuestro broker MQTT. Para ese broker se utilizó un broker disponibilizado en Internet por HypeMQ, donde tenemos implementados los tópicos por cada sensor. Tenemos un servidor local, donde tenemos gran parte de la funcionalidad. Voy a retroceder. Este servidor local tiene gran parte de todos estos componentes, más hay unas pequeñas decisiones de arquitectura que se hicieron para facilitar el desenvolvimiento del proyecto. Entonces, como ustedes ya conocen, por medio de Node.js se implementaron diferentes fluxos para desenvolver los 3 funcionalidades explicadas en nuestros requisitos del sistema. Porém, para lograr interconectividad en otras camadas o por facilidad, utilizamos DynamoDB como base de dados usada en la colección de datos. Entonces, podría pensarse que Node-RED tiene esas informaciones más o decisión arquitectónica. Las informaciones están en otros servidores, están a nube de Amazon AWS. También para poder colectar las informaciones y enviar a DynamoDB, existe otro componente en Amazon AWS que se llama AWS IoT, que este componente permite leer protocolo MQTT y de ese jeito tiene la facilidad de almacenar informaciones en DynamoDB. Última parte, aquí tengo un pequeño ejo de esa parte, porque finalmente React es nuestro user entity y con React la información es leída por medio de DynamoDB. Es interconexión entre Amazon Web Service y Google Cloud. Google Cloud, por facilidades técnicas, se utilizó para disponibilizar nuestra camada user entity. Más podríamos tener utilizado Amazon Web Service, más también podemos observar una solución multicloud. Aquí podemos observar, por ejemplo, en conceptos multicloud, tenemos HypeMQ, Amazon Web Service y Google Cloud, y tenemos las diferentes tecnologías simplemente utilizadas. Por ejemplo, la MQTT, Node.js, Node-RED, React, DynamoDB. Son las tecnologías y, como falei, las diferentes hardware que se utilizó para implementar el proyecto. No sé si tengan alguna duda. Voy a hablar un poco y doy continuidad para que Bruno nos fale un poco sobre partes de implementación. Entonces, para continuar, no sé, Bruno, no sé si quieras ya desde esta parte de detalles de implementação me ajudar. Eu posso pegar daqui e escrever para ele. Posso pegar daqui, pronto. Desculpe. Beleza. Vou falar então só sobre os detalhes dos componentes utilizados,
que primeiro os sensores da turbina, né? A gente usou 4, que é um barômetro, um termopar, um anemômetro, um sensor de proximidade. O sensor de proximidade para identificar a velocidade de rotação, porque ele reconhece a passagem de um ponto, né? Então a gente consegue botar na turbina, na pá da turbina e saber como que ela está rotacionando. O anemômetro, medição de velocidade, termopar de temperatura e barômetro de pressão. Aí beleza, o Arduino funciona com... É um código, não? É uma placa que roda o próprio código Arduino, que é parecido com o C. E a gente usa, é basicamente montado em 3 estruturas, que você faz o setup das bibliotecas, dos pinos as que estão sendo utilizadas, as saídas, as portas. E aí, não vou ficar explicando código por código, mas basicamente tem uma seção de conexão com a internet, que é um Reconnect, e o Client Publish, que utiliza a biblioteca MQTT para publicar as informações nos seus publishers MQTT. Beleza. O MQTT que a gente idealizou aqui é usar o HiveMQ, que é open, é grátis. Ele tem a questão de segurança na versão grátis, que qualquer um pode ver o seu publisher, qualquer um que tiver escrito no seu endereço MQTT pode ver a informação publicada, então o ideal seria ter um serviço MQTT pago, privado, que a gente pode ter um MQTT privativo, né, assim, que só quem tiver assinatura consegue se inscrever no MQTT, no Publishing, e assim a gente consegue transferir as informações do ambiente Arduino, lá em loco na turbina, para o ambiente Node-RED. Aí, beleza. Node-RED, primeira parte do fluxo, que é a aquisição de dados. Tá vendo aquele quadradinho roxo na esquerda, segunda linha? Ele é o MQTT-in, que é o node do Node-RED para receber recepção de um MQTT, ele que é o subscriber do tópico. No caso ali é o tópico 0 turbine barra ID001 barra potência, que a gente consegue capturar essa informação. E é o mesmo para todos os outros. Temos potência, velocidade, temperatura, pressão e rotação. E potência também vem na turbina, pelo próprio gerador da turbina, exportar essa informação. E aí os nodes amarelos são os de funções, que para adaptar o valor que você recebe para o valor que você vai mostrar, é só uma questão de formatação mesmo. Os nodes azuis são os de dashboard, para apresentar a informação do dashboard que vou mostrar mais à frente. E os Node-RED AWS, que são os roxinhos à direita, são os de transferência para o banco de dados. Foi escolhido fazer essa transferência do Node-RED para o Amazon, usando a MQTT também, porque é fácil de integrar com o Node-RED e serve para a proposta de disciplina de aprender esses protocolos. Então, para isso que existe o AWS IoT, porque lá na AWS ele que é o subscriber para pegar essa informação e guardar no DynamoDB. E tem aquele generator e o generate function, que são os nodes provisórios para gerar os dados fictícios, que a gente usou para usar o Node-RED, mostrar como é que ele funciona no dashboard. Beleza. Segunda parte do fluxo é a visualização. Essa é uma imagem do dashboard, né, que mostra as informações de potência, temperatura, pressão, rotação, e seus gráficos momentâneos. É uma escala de tempo, então ele vai sempre atualizando a cada segundo e mostrando a informação instantânea aí no dashboard para o operário local visualizar como é que está a situação. Só dar mais um pouquinho de detalhes sobre o Node-RED nesse dashboard, que foi usado uma biblioteca externa, já não vem instalado automaticamente com o Node-RED, mas é nativa, feita pela própria IBM, que é o Node-RED Dashboard, que a gente consegue montar aquele dashboard bonitinho ali. A terceira parte é a detecção de defeitos. Aí, para isso foi usada outra biblioteca também, que é a Node-RED, que é uma rede neural. Biblioteca também deve ter escrito ali na frente. E nessa biblioteca...
Pode voltar. Aí, beleza. Que aqui a gente tem que primeiro fazer o treinamento da rede neural, como a gente estava conversando nos outros momentos. Foi escolhido fazer uma previsão por série de tempo, assim, pelo como é que foi a performance da turbina no último intervalo de 3 horas, por exemplo. E isso seria o objeto treinável para identificar se nessas últimas 3 horas ela apresentou defeito ou não. E uma rede neural funciona basicamente como um treinamento. Ela vai aprender a identificar uma função, vai criar uma função para aprender a identificar padrões. Vai identificar se a turbina, de acordo com aqueles dados, está com operação normal, de acordo com aqueles dados, está com operação de defeito. Isso a gente implementou dessa forma aí. Beleza. E agora parte do React Dashboard. Essa já é mais uma interface para ambiente de escritório, eu diria assim, que pode ser acessada pelo URL do computador, de um computador qualquer. E tem informações tanto momentânea, com um pequeno delay de transferência para o banco de dados, né? Que são que aparece na primeira imagem do React Dashboard ali, em cima à esquerda. E a turbina, inclusive, rotaciona para identificar que está funcionando ou não. E tem o histórico, que a gente tem gráfico temporal mais longo, de quanto tempo quiser. E todo o histórico tabelado da turbina em cada momento de aquisição, como ela estava performando. E é isso. Essa é a nossa apresentação. Mostramos aqui a nossa implementação Digital Twin. Bem, Bruno, tem que demonstrar, né? Sim, eu vou espelhar a tela agora aqui para mostrar o negócio. Dá para ver minha tela? Sim. Beleza. Primeiro o Node-RED aqui. A interface do Node-RED que a gente montou e mostrou, né? Com os nós que eu expliquei. E aqui a conexão dela com o Node de verificar o defeito, que é a cada segundo também. Cada segundo, não, a cada tempo determinado de 3 horas, por exemplo. Ele roda as informações, vai aqui para a rede neural e recebe o detalhe de operação. Aqui está o Node-RED, mostrando aqui as informações momentâneas em um estado de operação, por exemplo, as informações que ele acabou de rodar teria uma falha. E aqui está a turbina, o modelo em React, mostrando informações no momento e no histórico. Esse tem esse salto aqui porque a gente mudou algumas regras para ficar mais verossímil. Por isso que tem esse salto de um momento para o outro. Mas as informações da turbina. E é isso. Bem, vocês chegaram a escrever o trabalho ou não? O Sí, relatório? señor. Sim. Sí, señor. Compartilha aí a tela do trabalho. Ah, Você ok. compartilha aí? Tá. Ya voy. Yo me procuro. Comparto. No sé si me están escuchando. Estamos sim. Sim, pode falar. Vai mudando de página aí, né? Deixa eu solicitar aqui o acesso. Ver se tem possibilidade de eu pegar o acesso aqui. Nova janela. Não, aqui está sem. Enfim.
Compartilha de novo aí, que eu não estou... Sí, señor. Eso. Então, estamos falando que temos nossa introdução do relatório. Não precisa ler, não precisa ler, não. Só vai mudando de página aí, porque Ok. aí eu vou vendo aqui. Diminui o... Está muito grande. Faz caber numa página. Assim está melhor? Isso. Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho, dá um segundo. Deixa eu Aí, só melhor? ver aqui. Tá bom. Deixa eu só ver aqui se tem condições de pegar o mouse aqui. É isso. Bem, está sem opção de mouse aqui. Opção. Enfim, sei lá porque está sem opção de mouse aqui. Enfim, vai descendo aí. Vai descendo as páginas. Vai para a próxima página. Dá um page down aí. Tá ouvindo não, Bruno? Alô, me escutam? Eu escuto vocês. Ok. Então, vai Isso, descendo. Não. Eu tenho que ver o documento. Eu não estou vendo o documento. Você baixou muito aí. Anterior, cara. A página anterior. Página 1, página 2, página 3. Estou vendo 2 páginas aí. Metade de uma página e um pouquinho da outra página anterior. Coloca na sequência. Uma página de cada vez, cara. Acho que quando compartilha a tela, não está. Diminui o tamanho da tela, o tamanho da sua imagem, das letras, enfim. Faz a página caber numa folha, numa tela, melhor dizendo. Já passei para a página 2, professor. Me escutam? Sim, só um minuto aqui, deixa eu aumentar aqui. Ok. Bem, então vamos lá. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo, professor. Então vamos lá, página 1. Começa lá na página 1. Ah, ok. Página 1, outra vez. Bem, eu estou vendo aqui, né, só de bater o olho, né? Vocês começaram... Não, só ouve aqui. Vocês começaram a escrever uma série de coisas aí, só que não tem citação de referência de literatura, cara. Ah, sim, professor. Isso não é paper, né? Sim, ainda não temos as referências bibliográficas, ainda não. Bem, mas quando a gente escreve, a gente coloca uma referência, né? A gente não escreve e depois vai caçar as referências, né? As referências é que a gente apoia a descrição do que a gente está colocando, né? E não depois a gente vai caçar referência para colocar dentro do texto, né? Você está invertendo a ordem aí, né? Enfim. Vai para a próxima página aí. Ok. Página 2. Na realidade, como eu havia colocado para vocês, né? Vocês começaram a misturar umas coisas aí. Uma coisa é você definir as camadas da ISO 23447 e a aderência, né, do trabalho de vocês a essa norma. Outra coisa é a documentação em UML, né? Ah, esse é o seguinte capítulo, professor. Então, aí... O capítulo 2 fala da norma ISO, e o seguinte capítulo fala Não, é que da forma que você escreveu, sei lá quem escreveu isso, é que não tem uma coisa assim fluida, né? Uma coisa é você definir o que é o seu digital twin usando a norma. Depois vem a modelagem UML associada à implementação computacional. Então, você vai descrever, né? E aí você já começa a colocar diagrama UML de casos de uso, né?
Não é isso, né? Você tem que começar, antes de mais nada, a definir os requisitos funcionais, não funcionais, depois tem que definir a arquitetura, tudo que estava naquele paper, naquele material que eu disponibilizei para vocês, né? Esses diagramas que vocês estão colocando aí, né? Não são diagramas de início de modelagem UML, né? São diagramas mais à frente da modelagem. Então, na realidade, o que você tem que definir, né? Para qualquer desenvolvimento de software, de produto, são os requisitos. Como você não define os requisitos funcionais e não funcionais, o seu sistema não tem o que atender, né? Já que você não definiu requisitos. Através da definição dos requisitos, você vai definir aquela figurazinha sintética da arquitetura, né? São basicamente os pacotes de softwares que vocês vão utilizar, que vocês vão desenvolver e o que vocês vão herdar aí de outros projetos, né? Como Node-RED, coisas do gênero. Enfim, então, essa parte aí que vocês estão documentando, se isso fosse ser submetido a uma publicação de fato, né? Se o avaliador tivesse o mínimo conhecimento de UML, ele não aceitaria, né? Porque está tudo equivocado, né? A abordagem está bem equivocada. Então, na realidade, teria que ter, né? Depois do seu item, né? C, né? Que na realidade, cadê o seu item D? Cadê o item D? Está na próxima página? Muda de página. Item D. Eu falaria, professor, que a primeira parte fala das camadas da norma e depois, no capítulo 3, fala de arquitetura. Não, sim, tudo bem. Mas aqui tem uma figura que você está chamando lá atrás de UML que está no lugar errado, né? Não é nem aquela figura. Não, Sim, professor. é o que eu te falei. No, es porque no conseguí, sí, no conseguí poner a figura aquí en esta parte, mas vou mudar a figura para a siguiente página. Não, tudo bem. Mas aquela figura está errada, cara. Como eu te falei aí, na definição, cadê os seus requisitos funcionais e não funcionais? É que vocês não seguiram, ou você não seguiu as minhas referências, né? A minha documentação sobre como se rediz, como faz a redação de uma modelagem UML, né? Por exemplo, você definiu a arquitetura de componentes, mas na realidade você nem chegou ainda nos componentes, cara. Os componentes é muito depois. Você tem que fazer inicialmente a arquitetura do seu sistema, porque aquela arquitetura dos seus componentes lá está muito, muito, muito detalhada, né? Lá não cabe dentro de um paper nunca, né? Então você tem que colocar dentro de uma arquitetura dos pacotes, né? Então pega aquele material que eu disponibilizei lá para vocês, tenta fazer da mesma forma, né? Seguir o mesmo roteiro, não tem que reinventar a roda, cara. Paper, a gente segue uma receita. Você tem um paper de referência que fala como você tem que documentar, como você tem que estruturar um determinado conteúdo, você não tem que fazer isso que você está fazendo aqui, reinventando uma série de coisas. Por exemplo, infraestrutura do sistema, cara, o que é infraestrutura para você? Então, tem que tomar muito cuidado com os conceitos, senão você mistura uma coisa com outra, né? Porque aí você já está pegando uma série de pacotes, de softwares, né? Que você está herdando e está usando e está customizando, né? Enfim, então, isso aí eu não acho que é infraestrutura, tá? Infraestrutura, né? Se você for olhar o conceito de infraestrutura, né? Você tem o que você tem na nuvem, né? O que você pode ofertar na nuvem? Você pode vender ou alugar serviços, softwares ou infraestrutura. Infraestrutura é hardware, cara. Vai alugar ou vender hardware. Você vai lá e aluga o hardware, ou coloca o hardware dentro da sua empresa e paga lá para a empresa de TI, né, pelo aluguel daquele hardware. Isso é infraestrutura. Então, é uma infraestrutura, né, um software
ou um serviço na nuvem. Então, isso que você está colocando aí, né, são plataformas, né, de softwares, né? Então, são softwares. Alguns, inclusive, você paga, né? Ou então, pelo menos, você coloca lá o seu cartão de crédito e usa o mínimo dele, né? Enfim, até começar a usar para ser cobrado mesmo, né? Enfim. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Com essas terminologias, né? Que, teoricamente, a gente aprendeu aqui durante a disciplina, para dar um nome correto às coisas, né? Então, você não pode chamar software de infraestrutura, cara. Infraestrutura não é isso. Se você procurar aí na literatura, até nos livros lá que eu disponibilizei para vocês, você tem basicamente, né, software, serviço e infraestrutura na nuvem. Aí você contrata o que você quiser. Essas coisas que a gente está contratando ou herdando na nuvem ou localhost, né, são plataformas ou softwares, né, gratuitos ou com licença de demonstração, licença limitada, enfim. Então, tem que ajustar essas terminologias, porque a documentação fica muito estranha, né, sendo feita dessa forma. Enfim, então, você inverteu também aqui, você começou com a arquitetura, a gente antes define os requisitos do sistema. Como é que você vai definir a arquitetura sem saber os requisitos? Os requisitos é que vão definir a sua arquitetura, as suas funcionalidades. Então, você está invertendo as bolas aí, né? Porque você está definindo uma arquitetura e depois você define requisitos, que eu não sei exatamente o que você está colocando aí, mas é aquele negócio que eu já te falei, tem que começar com os requisitos funcionais e não funcionais. Aqui Então, está a parte de requisitos, professor. Não, sim, cara, você não está ouvindo o que eu estou te falando, cara. Estou falando que você não pode definir a arquitetura antes dos requisitos. Sim, entendi. Os requisitos são antes da arquitetura. Os requisitos é que vão definir a arquitetura e as funcionalidades que você vai ter na sua implementação computacional. Então, não adianta você definir uma arquitetura e depois falar que vai definir os requisitos em cima dessa arquitetura. Isso não faz o menor sentido, cara. Muda de página. Por exemplo, essa figura de componentes, tá? Essa figura é muito complexa para a gente entender ela graficamente. Você tem que entender o seguinte, uma figura, ela tem que ser praticamente autoexplicativa. O mínimo de texto para você explicar essa figura. Se você coloca uma figura com essa complexidade e for ter que explicar cada um desses componentes, você vai gastar páginas e páginas tentando explicar essa figura, porque ela está muito complexa. Por isso que lá na arquitetura que eu falei para vocês, você pegar lá os documentos que eu disponibilizei para vocês, a gente fala de pacotes. Aí você já está entrando em minúcias, coisas muito, né, específicas, né, de um módulo, de uma determinada funcionalidade, que depois você vai implementar com daqueles softwares que você está utilizando, aquelas plataformas que você está utilizando. Então, isso aí está muito mais a ver, né, com uma futura implementação, que é mais à frente no ML, né, porque já está chegando aí nos componentes, né, em termos de funcionalidade que você vai ter que implementar. Então, fica complicado você explicar nessa fase, né, e toda essa seus requisitos que você está colocando aí, cara, você tem que fazer da forma que eu mostrei lá, requisitos, né, funcionais, FU, requisitos não funcionais, né? Então, são os requisitos não funcionais. Aí você vai descrever quais são os requisitos não funcionais. Então, na implementação computacional de vocês, vocês não fizeram uma turbina real. Foi tudo com dado simulado. Então, isso aí são requisitos não funcionais, porque vocês não têm os dados da turbina. Então, a implementação computacional de vocês não é associada a uma turbina real.
Então, na implementação computacional que você está documentando, você vai colocar que um dos requisitos funcionais, em função da indisponibilidade dos dados, né, das turbinas, da turbina, os dados associados aos sensores serão simulados usando uma distribuição de Gauss, alguma coisa do gênero, né? Enfim. Senão, cara, você está descrevendo outra coisa. Você tem que descrever o que você implementou efetivamente. Eu vi lá que vocês falaram bastante, lá você falou bastante na implementação de sensores, disso, daquilo, só que você não tem esses sensores. E você, em momento nenhum da sua apresentação, você falou que não tinha os sensores, né? Então, na realidade, você deveria salientar que os dados, né, que não estão disponíveis, porque a turbina não está disponível, né, os sensores não estão disponíveis, então você vai simular esses dados. Então, o seu dataset que você está gerando, que você está construindo, é um dataset, né, que não é de dados reais, né, é de dados simulados. Então, isso aí tem que estar documentado de alguma forma no conteúdo aí da descrição do trabalho, né? Enfim, então, coisas que você está descrevendo aí seria um desdobramento, né, de uma fase posterior de um detalhamento da implementação computacional, né? Não dessa fase de definição de requisitos, né, de arquitetura, né? E depois você vai na implementação computacional, né? Enfim. Bem, muda de página. Bem, é aquele negócio também. Aí você vem falar sobre, né, anemômetro, termômetro, barômetro, né, enfim, todos esses Arduino, mas você não tem nada disso, cara. O paper tem que refletir a sua realidade, né? Uma coisa é você definir que o seu ativo é aquele, só que você não tem o seu ativo, então você tem que descrever dentro do paper que você está simulando os dados da turbina. Mas aí você não pode fazer isso que você está fazendo aí, descrevendo coisas que você não tem, né? Ou vocês têm. O princípio, né, que eu havia entendido, é que a turbina não estava operacional, né? Então, o Arduino não foi utilizado, nada da implementação foi utilizado. Então, na realidade, todo o desenvolvimento, assim como no caso do outro grupo, foi com dados, né, gerados por software, né? Foi dado gerado por um ativo, né? Por um hardware, já que o hardware está indisponível nos dois casos dos dois trabalhos, né? Então tem que tomar cuidado, né? Esse tipo de documentação, porque senão não vai refletir exatamente o que foi desenvolvido, né? Você vai dar uma ideia equivocada do que foi feito, né? Componentes do Arduino, a mesma coisa. Você trabalhou com Arduino? Então, está perdido aí, né, no paper, né? Entendeu? Sim, senhor. Não adianta você documentar uma coisa que você não implementou. Tem que concentrar na implementação associada aos dados simulados e a implementação. Aí, quando tiver a turbina, aí lá nas conclusões você pode relatar, né? Trabalhos futuros, pretende-se, né, obter os dados de uma turbina real, etc, 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 né? E o sistema será ajustado de uma forma bastante, né, simples, né? Fazendo a obtenção dos dados, né? Herdando toda a plataforma de Digital Twin, ISO 23247 para monitoramento, né? E manutenção preditiva de turbinas eólicas descritas nesse trabalho. Então,
trabalho, né, ele tem que ter uma conexão com a realidade, com aquilo que vocês implementaram. Então, a gente não pode, né, senão a gente está documentando e gerando um paper falso, né, um trabalho que não é realidade, né, um trabalho que não é, que efetivamente não foi feito, né, a gente tem que ter, né, coerência aí na nossa documentação com aquilo que efetivamente nós realizamos, né, no trabalho, né. Enfim, então essas coisas têm que ser ajustadas aí. Próxima página aí. Aí é aquele negócio, você tem que dar uma revisada, né? Como você vai detalhando cada um dos seus componentes aí, né? Aí você fica até repetitivo, MQTT Publisher componente, aí depois MQTT Publisher componente e tal. Tem que ser mais sintético, né? Que é muita repetição de muita coisa, né? Você não precisa pegar cada grandeza e fazer esse detalhamento que você está fazendo aí, né? Você tem que ter um poder de síntese maior aí para tentar colocar coisas de mesma natureza como sendo descritas da mesma forma, porque você vai criar o tópico, vai publicar o tópico, né, indiferentemente, né, se ele seja, né, um barômetro, né, sensor de possibilidade, seja lá o que for, né, enfim. Então, você tem que tomar cuidado com essas descrições aí, porque elas ficam repetitivas, né, e são tudo de mesma natureza, né? Enfim, aí não tem novidade de um lado para o outro, né? Enfim, porque é a mesma coisa, né? Basicamente, só muda o nome da grandeza, né? E o tipo de grandeza que está sendo trabalhado. Que, na realidade, são grandezas, né? Que estão sendo geradas, né? Por simulação, né? Enfim, então, na realidade, tinha que descrever era como que essas grandezas estão sendo geradas, né? Estão sendo simuladas. Teria que colocar lá a função normal para o anemômetro, né? A média de tanto, o desvio padrão de tanto, né? Do termômetro, de tanto e de tanto, e assim por diante, né? Não dessa forma que você está falando aí, porque é uma informação, né, que não tem muita relevância, inclusive para entender o que está acontecendo lá dentro da implementação computacional de fato, né? Bem, muda de página aí. Bem, aquele negócio também, você não pode redefinir as coisas, né? Não precisa ficar fazendo, como a gente chama aqui no Brasil, ficar enchendo linguiça, né? Node-RED é uma poderosa ferramenta de programação visual que, enfim, não precisa desse tipo de texto, entendeu? Por isso que a gente bota citação, literatura, né? Então, você já citou lá atrás, em algum momento, que um dos seus requisitos funcionais seria usar com Node-RED. Pronto. Você não precisa definir o que é Node-RED. Quem quiser, vai lá e busca na referência literatura. Aí você fica gastando parágrafos aí sem necessidade, né? Enchendo linguiça aí, né? Porque é uma coisa que não tem importância nenhuma, né? Esse tipo de parágrafo aí. Enfim, então, a seguinte figura prevê a legislação de estrutura de relacionamento com pacotes e componentes. Bem, aí tem uma outra coisa que eu não entendo. O que você fala aí? Relacionamento com pacote, Node-RED e componentes. Então, uma hora o Node-RED é um componente, outra hora ele é um pacote? Profesor, porque a primera parte es los componentes y aquí es como las tecnologías y hardware utilizado. En este caso, el Node-RED está en un servidor local y una parte de esta implementación está usando servicios de AWS. Não, sim, mas eu não tô perguntando isso. Estou perguntando aqui. Você está falando aqui no Node-RED, no F, no segundo parágrafo. Você está falando ali, ó, os relacionamentos do pacote Node-RED e componentes.
Eu acho que tem aí, sim. eu acho que tem uma confusão sua do que é um pacote e do que é um componente. Como você não definiu Entendi. lá no início a arquitetura em termos de pacote, né? E o componente são coisas funcionais que estão dentro de um pacote. O pacote engloba componentes. Já um componente não engloba pacote. Então, os componentes fazem parte dos pacotes. Você pode chamar aí, você importa uma lib, importa alguma coisa, né, que tem uma determinada estrutura de dados que vai fazer determinadas funcionalidades. Então, aquilo ali você pode caracterizar como sendo um pacote de software. Pega lá alguma coisa já pronta, GitHub ou em outro local qualquer, pronto, aquilo é um pacote de software para você. Que você vai herdar e vai colocar dentro da sua arquitetura. Então, o Node-RED para você é um pacote. Aí dentro do Node-RED pode ter centenas de componentes, que são as funcionalidades, que são os nodes, né? Os fluxos lá que você instala. Né? Então, você vai instalar lá o MQTT. Então, o MQTT, né? Na visão do Node-RED, é um add-on, é um plugin, é um fluxo que você instala. Né? Então, é como se fosse um novo componente. Vai ter a funcionalidade lá de um cliente MQTT. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado aí, né? A mesma coisa com a AWS. Para você se conectar com a AWS, você instalou um add-on, né? Vamos chamar de componente, uma funcionalidade do Node-RED para conectar na AWS ou um outro banco de dados qualquer. Por aí vai, né? Enfim. Então, tem que tomar cuidado, né? Para não confundir pacote, né? Com uma coisa muito maior. Isso que eu falei desde o início. Na arquitetura, você define os pacotes. Depois, dentro dos pacotes, você vai ter uma série de funcionalidades que podem ser componentes. Você inverteu aí, né? Você já começou a falar de componentes como a sua solução e depois mistura os pacotes com os componentes. E aí fica mais complicado ainda, né? Enfim. Bem, você tem que adequar bastante esse texto aí, porque ele está bastante confuso, tá? Isso como alguma coisa de documentação ou um texto para ser publicado no congresso, ou seja lá o que for, né? Trabalho acadêmico, ele fica bastante comprometido porque ele é bem confuso nesses conceitos, né? Enfim. Bem, muda de página, então. Então, novamente, aí você coloca ali o componente React, né? Mas, na realidade, o React é mais do que um componente, né? Profesor, para claridade, na imagem está ruída como um pacote. ¿Sí? Que está como um pacote. E dentro estão os componentes. Desse mesmo jeito, estava aqui também. Sí, tal vez tenho que validar a redação, mas os diagramas de pacotes e dentro estão os componentes. E aqui no Red está como um pacote. Não, é que você está com um diagrama de componente, é uma coisa, cara. Ok. Né? Quando você representa, né, esse retângulo, né, com esses dois retângulozinhos aí cruzando
a primeira vertical. Isso aí é componentes, não tem nada a ver com pacote, né? Isso aí são componentes, são funcionalidades e você, né, você não pode, né, é que você está no nível de detalhamento do componente que são das funcionalidades. Você já está lá na implementação computacional. Quando a gente define lá na arquitetura, a arquitetura são os pacotes. Você não sabe ainda o que tem lá dentro do pacote, os componentes, as funcionalidades. Você não apresentou ainda para o leitor ou para a pessoa que vai ler o seu trabalho o que tem naquele componente, desculpe, naquele pacote. Depois você vai detalhar o que você vai fazer com aquele, né? Quando você vai desdobrando o ML, você vai detalhar o que você vai usar do pacote fulano de tal. Igual lá naqueles negócios que eu tenho lá definido. Eu erro lá alguns softwares em Java, né, associado, né, ao Jazz, né? O Jazz, o que é? É um pacote em Java de sistema especialista. Mas eu não falei o que tem ali dentro, quais são as funcionalidades, os componentes que eu vou usar dele. E depois eu ainda coloco um outro lá, o Fuzzy Jazz, que é uma extensão para abordagem fuzzy, lógica fuzzy. Isso são pacotes. Eu não detalhei ainda o que tem ali dentro. Aí você fez ao contrário, né? Você fez uma abordagem, em vez de fazer top-down, né? Você fez, né, bottom-up, né? Você fez lá do componente, começou a subir, né? Aí começou a chamar as coisas no meio do caminho de pacote. Aí gera uma confusão muito grande, né? Você tem que fazer a abordagem de cima para baixo, né? Você vai lá no sistema, né? São os seus pacotes que fazem parte da sua arquitetura, e depois você vai desdobrando isso para você descrever o que você vai usar efetivamente de cada um desses pacotes que você está herdando. Vai usar o pacote inteiro, vai usar essa funcionalidade que você está chamando aí de componente, por exemplo. Né? Enfim, aí volta lá. Desculpe. Próxima página aí. É a mesma coisa, cara. Aí você começa a descrever anemômetro, não sei o quê. Vocês não fizeram nada disso, cara. Entendeu? Sim, senhor. Isso não tem muito sentido nessa documentação de vocês, porque, ou sua, né? Enfim, porque isso não foi feito, né? Então, você está escrevendo coisas aí, né? Para encher linguiça, né? Enfim. Só cansa a leitura de quem vai ler esse trabalho, né? Vai, muda de página. Eu tinha que descrever aí como os dados foram gerados, né? Por exemplo, o Arduino. Novamente, você usou o Arduino? Sim ou não? Não, senhor. Não, usou ou não usou o Arduino? Não. Finalmente Então, para que ele está aí, cara? Entendeu? Não tem sentido isso. Então, é uma documentação que, para esse trabalho, que não faz sentido, porque é tudo simulado. Então, você tinha que escrever como os dados foram simulados. Na sua implementação computacional, como você simulou os dados? Usei um Node-RED, foram simulados com essa função, indica qual é a função, qual é o componente que vocês utilizaram, né? Mas não precisa fazer da forma como você está descrevendo aí, porque isso não foi feito efetivamente, porque é tudo simulado, né? Bem, muda de página. Por exemplo, quando você coloca aí, né? Se bem que você já apresentou lá atrás que você vai usar, já tinha essa figurinha anteriormente, pelo menos os símbolos dela, né? Enfim, em algum momento associado ao MQTT. Aí, novamente, aí o broker é um robusto e plataforma de mensagens. Cara, isso aí é revisão de literatura, cara. Você está na implementação computacional, você não tem que fazer revisão de literatura, descrever o que é. Se você quisesse descrever alguma coisa, lá na introdução você descreveria, citaria o MQTT, quais são
as vantagens de usar o MQTT, quais são os servidores mais interessantes, por que você optou pelo MQTT fulano de tal, por que você não usou o Mosquito, por que você não desenvolveu o seu próprio servidor. É isso que a gente tem que colocar, não ficar herdando o texto aí, né, e colocando aí, né, só para encher um parágrafo aí, né. Enfim, então aí a mesma coisa usando, né, envolve muitos passos, etapas de configuração, então aquele negócio, né. Então define só como você configurou o seu MQTT, né, qual é a porta que você está usando, se é localhost, se é na nuvem, enfim, então tem que ser mais sintético, né, para deixar claro, né, se alguém quiser se inspirar no trabalho, usar o mesmo servidor que vocês estão utilizando, né, o mesmo pacote de software, o que ele tem que ele tem que fazer. A mesma coisa lá no Node-RED, né? Aí você faz novamente na implementação computacional uma descrição de revisão de literatura. Node-RED é de novo essa palavra, é uma poderosa ferramenta de programação visual, né? Você está repetindo o texto ainda, né? Enfim. Então, está no lugar errado, né? Isso aí é revisão de literatura, se quisesse falar sobre isso, né? Que eu acho que nem é necessário, né? Enfim. Então, conexão Node, né? Enfim, então, aí você fica redefinindo coisas, né? Que, teoricamente, seria de uma revisão de literatura, ou de uma introdução, ou de um texto muito... Aqui é implementação, cara. Aqui você tem que concentrar nos aspectos de como você implementou, né? De como você resolveu o seu problema em termos computacionais. Então, aí, praticamente, né, tirando lá do Arduino, não tem nada de computacional, só tem texto e de revisão de literatura, né? Então, não está legal, não. Muda de página. Bem, aqui eu não sei como é que vocês descreveram aqui, né? Enfim, onde é que está a descrição dos dados simulados, né? Então, lembra que esse fluxo que você está detalhando no Node-RED, na realidade, como ele é igual para todas as grandezas, você poderia escrever isso através de um fluxograma genérico, onde você vai descrever, né, o que você vai fazer efetivamente. Primeira coisa, geração de dados simulados. Para isso, para isso, para isso, para isso. Depois, o que você faz com esse dado? Aí eu processo ele, eu armazeno no banco de dados, eu pego ele assim, assim, assado. Aí você vai descrever no fluxograma genérico, né, como parte da sua documentação das funções que você vai implementar no Node-RED, usando lá os componentes que você escolheu para ser usado, né? A mesma coisa ali, cadê a parte de inteligência artificial? Está na próxima página? Detecção de defeito? Tá, próxima página. Bem, então aquele aspecto que eu mencionei para vocês, né? Tenta ajustar o texto aí para refletir efetivamente o trabalho que vocês fizeram, né? Um bom trabalho aí associado à simulação, só que a documentação não reflete a realidade do trabalho, né? Porque vocês estão assumindo que vocês têm uma turbina, né? Coisa que vocês não têm.
né? E a mesma coisa que eu mencionei aqui anteriormente, na conclusão, era associado a ter a turbina e implementar a solução Digital Twin que foi validada, né, com dados de simulação, e agora ela terá que ser integrada com uma turbina com um ativo real, né? E, obviamente, tem que ter as referências aí. Então, tenta aí reescrever esse conteúdo, né? Pega aqueles papers que eu disponibilizei lá para vocês anteriormente, né? Cuidado para não confundir, né, a abordagem de cima para baixo, uma abordagem de baixo para cima, né? Então, começa com os pacotes, começa com uma coisa menos confusa, e depois, para cada pacote, você vai falar quais componentes você vai explorar daquele pacote. Para ficar uma coisa, né, mais fluida, né? Uma coisa que tenha começo, meio e fim, né? Porque do jeito que você redigiu, você confunde em vários momentos o pacote com componente, o componente com pacote, né? Então fica bastante confuso, né? E como você não tem uma única revisão de literatura, uma única citação, todo esse texto que você colocou aí, falando o que é Node-RED, falando o que é React, falando o que é isso, o que é aquilo, na realidade, é lá na introdução, né? Você pode falar, ó, sobre estes aspectos, né? E, na realidade, nem precisa, né? Então, quando você citar o React em algum momento aí, você cita uma revisão de literatura sobre React, né? Não precisa nem escrever o que ele é, né? Então, vamos usar isso, isso, isso. Aí você coloca lá, /cite lá, e o nome da revisão de literatura que você vai estar associada a ela, né? Bem, então, tenta aí melhorar essa sua documentação, né? Então, aí, vocês têm aí até sexta-feira aí para submissão, né? Era até quarta, né? Mas estendo aí até sexta-feira aí para dar mais tempo aí, né? Enfim. E submetam lá para o Aprender 3, né? A versão final aí com a documentação correta, né? E o código aí, né, que foi desenvolvido, também disponibiliza lá no Aprender 3, né? Enfim, zipa tudo, né? Enfim, e coloca num arquivo lá, enfim, aí depois eu dou uma olhada lá. Até sexta, tá? Se conseguirem fazer até quarta, como o Bruno tem que apresentar aí na quarta-feira o trabalho de graduação dele, né? Enfim, então vamos prorrogar até sexta-feira aí. Também não posso prorrogar muito, porque tem prazo, esse semestre mais restrito, né? Para submeter as menções finais, né? Enfim. Bem, então, basicamente isso aí, né? Então, o trabalho foi legal, né? A implementação foi boa, Bruno cumpriu os objetivos aí, perseguiu aí o que tinha que perseguir, chegou aí até a implementação aí da parte de classificação aí de modos de falha, né? Enfim, depois a gente brigar um pouco aí com os nodes aí associados à inteligência artificial disponíveis lá no Node-RED, né? Enfim, mas eu acho que foi bastante interessante a implementação de vocês, né? Só falta agora sistematizar um pouco mais essa documentação, né? Para ficar com uma cara melhor e para futuramente herdar partes dessa documentação, inclusive para submeter um paper, se for de interesse de vocês, para alguma publicação aí, enfim. Bem, então é basicamente isso aí. Com relação ao Brian e Lucas aí, querem compartilhar alguma coisa? Uma dúvida aí do que estavam fazendo de manhã? Professor, eu queria tirar umas dúvidas sobre os requisitos funcionais, não funcionais. E aí, se você pudesse dar uma olhada enfim, no jeitão do paper também. Tá, mas antes, o Brian, tá aí? Brian, tá por aí? Bem, só para eu chegar lá antes,
Vamos ver como é que está a sua implementação lá. Eu notei lá que agora a conexão com o Mosquito está funcionando, né? Consegui, professor. Sim, senhor. Então, faz uma demonstração aí. Apresento, professor? Isso, faz uma demonstração Bah. aí para a gente ver como é que está. Então, por exemplo, agora ele está enviando os dados, não? Pelo socket UDP. E aqui ele está... Só uma coisa, Brian. Depois você dá uma editada aí no seu modelo e muda as cores, tá? Porque está todo mundo preto, né? Aí não dá para ver nada, Sim, né? professor. Depois você muda essas Sim, cores sim, aí. senhor. Enfim. Sim, mas vamos lá. E acá ele está recebendo os dados que são enviados pelo socket, que chegam a Python. E eu criei um código, um algoritmo para os dados, convertir os dados que chegam pelo socket, e vai Outra coisinha. ser... Sim, Só muda o nome, aí você está herdando, como você está herdando a página, os tópicos lá da RAS, né? Como isso aqui não tem nada a ver com a RAS, né? Depois você muda o nome do tópico, tira o nome RAS ali, né? tá. Edita ali e faz direito ali para não ficar com esse RAS aí, para não confundir com outro projeto, né? Então só fica Cucassim, né? Desde você botar tudo isso aí, ó, RAS, né? Enfim, mas depois você faz isso. Agora não. Só para ajustar, para tirar o RAS, porque não tem nada a ver com a RAS, né? Então você vai colocar ali, se você quiser deixar a estrutura de diretório, você tira o RAS, né? Coloca o Cuca, né? Depois do Cucassim e depois do Cucassim, né? Em vez de botar pós aí é de posição, né? Você coloca junta, joint, né? Enfim, alguma coisa assim, né? Enfim. Ou pós aí, Ok. vamos supor que é a posição. Sim, continua aí. E vamos, já recebendo os dados, ele converte os dados e vai enviar pelo MQTT, que vai tendo para Node-RED, onde pode olhar que o MQTT já está conectado à entrada, estão chegando os dados. Só um momentinho. E o banco de dados? Aproveita que o Bruno está aí para tirar as dúvidas, né? Acho que é o Lucas aí que ficou de fazer a questão do banco de dados, né? Enfim, vocês estão sem banco de dados ainda, né? Enfim. Sim, professor. Mas vamos continuar aí. vamos É que vem a perguntar. questão do banco de dados. Mas ele já vai gerando as posições em X das juntas, né? Então, por exemplo, já tem, se pegar o valor em X, ainda não sei, professor, como posso olhar o dashboard dessa nuvem. Mas, por Desculpe. exemplo, eu peguei aqui para apresentar um Não. Como é que debug. você vai E pegar ele... o dashboard? Você tem que ativar o dashboard. Você não sabe ativar o dashboard? Sei, professor, mas tinha Não, eu vou assumir aqui o seu controle aqui. dashboard. Tá. O dashboard está aqui, né? E aí? Mas ele tinha... Ah, ok. Foi. Agora sim funciona. Bom, aí ele já está gerando os valores e as gráficas, não? Das posições das juntas em tempo real, na nuvem. Depois apresentar o valor de X, Y, Z, A, B, C, e os valores das juntas, dependendo da posição do robô. E o menu, até agora estou criando para conseguir a velocidade, estou lendo a informação para conseguir a velocidade, a aceleração, ainda estou desenvolvendo como isso, pues. Já deu uma boa melhorada aí, né? Mas a gente tem que ver essa questão aqui do banco de dados, né? Então, aqui no Tá, caso, né? Só. Bruno, você está por aí? Tô. Faz o seguinte, Bruno. Abre o seu Node-RED aí, localhost, e
Vamos ver como você fez aqui para conectar no banco de dados. Para ver se dá para ajudá-los aqui a incorporar a sua solução. Ok. Eu não sei se o Lucas conseguiu criar uma conta lá no AWS ou não, enfim. Deixa eu espelhar minha tela aqui. Consegui sim, professor. Então, vê aí como é que o Bruno fez, né? Você nem mexeu nesse Node-RED, né? Nesse fluxo aí. Então, teria que ver como é que ele fez aqui, ó. Qual a função que ele está pegando. Eu usei esse... Você teve que instalar esse Node ou não? Ou ele já tinha? Na MQTT já tem. Eu usei MQTT, esse MQTT Alt aqui. E você consegue botar o servidor, que é o que o Amazon IoT dá. Você tem esses dados, Lucas? Oi? Não, você tem os dados da conexão do seu servidor lá na AWS? Professor, tá ouvindo? Aí. A parte do AWS IoT eu não fiz não, mas eu consegui pegar as chaves lá, né, do banco de dados, a comunicação, mas a parte do IoT eu não fiz. Não, mas é só configurar isso aqui. Não tem muito o que fazer, é só colocar o Node, volta lá dá um cancel aí, enfim. Então, ele está pegando diretamente ali da função ajustada, né? Uhum. Aí o banco de Isso. dados que você está lá, qual que é o nome que você colocou? Quê? O nome do banco de dados que você O criou Dynamo? lá. Não sei, mas o nome, segurança, mensagens, a estrutura do banco de dados, você colocou, o que você está mandando para lá? Um timestamp, o valor? Valor, tipo e timestamp. E onde é que estão essas declarações da sua... Bem, então tem que fazer basicamente... Não, mostra de novo ali para ele ver se ele entende. Consegue entender aí, Lucas ou Brian? Tem que ter o device ID do IoT lá. Timestamp. Quantos? Vai para a tabela. O negócio dele aqui, né, é que os dados dele são randômicos, você não Ok, precisa, professor. né? Sí, não. Nós temos os dados reais, não? Das juntas. Sim, mas o que eu estou perguntando, você consegue implementar isso? Tenta lá no seu Node criar Vou tentar, essa professor. função AWS, aí aproveita que o Bruno está por aqui ainda, e com o que ele já fez, ele pode tirar algumas dúvidas de vocês. Herda o código da funcionalidade que ele está ajustando, né, para o banco de dados. Então, vê Sim. lá. Vai lá no seu fluxo, né, enfim. O nó de comunicação com o banco de dados é só esse aí esse Node-RED AWS? Esse aí já joga pro... É, O Node veja é que o você... MQTT Alt. É esse aqui, é o MQTT Alt. Uhum. Aí você bota só você cria aqui o servidor que é o AWS IoT vai te dar. E só manda o device ID para ele. Aqui, ó. Device ID, o nome dele. Acabou. Beleza. Tá fazendo aí, ô Brian? Compartilha a sua tela aí. E aí, qualquer coisa, o Bruno Tá. assume a sua tela e te ajuda aí. Vou lá compartilhar onde está. Tá, professor. Estou compartilhando. Já peguei o MQTT Alt, mas MQTT de saída. Server. Você já tem um negócio na AWS IoT lá para receber MQTT? Ó,
Ele tem o MQTT instalado, então ele deve ter sim. Muda lá para o Node-RED de novo, cara. Fecha só isso. Você está fazendo coisa errada aí. Dá um cancel aí. Não precisa botar esse MQTT de novo aí. Não. Enfim. Então, na realidade, você tem que criar. Faz o seguinte, Bruno. Vê se você consegue assumir a tela dele aí. Sumiu? Não sei como é que faz isso. É só clicar ali no assumir tela. Assumir o mouse. Aqui em cima, ó, tem assumir, ó. Em cima. O meu não tem. Não sei se eu não sou... Perto de onde tem chat, reagir e tal. A nova janela tem assumir, chat, pessoas, enfim. Não tem chat, pessoas, raise, react, view, apps. Normalmente, não sei qual é a sua versão aí, ele aparece aqui. Estranho. Tá vendo? Ele solicita aqui. Não apareceu não. Mas esse... Quando você... Deixa eu esperar na tela que eu mostro pra mim aqui no teclado. Deixa eu ver aqui. Vai ter que fazer um monte de coisa, na verdade, que vai fazer desse jeito. Você tem que ter um theme que ele chama aqui, não. Eu tô na Amazon IoT. Você clica no Node-RED theme e ele vai ter um endereço, né? Peraí, onde que é? Lembrar. Desculpa. Tem umas semaninhas que eu fiz isso. Tutoriais no YouTube, deixa eu só lembrar já que eu vi essas coisas. Onde é que era mesmo, meu Deus? Ok. Quando você cria um negócio na AWT, você pode criar uma thing, que eles chamam essa coisa, manage things, e você pode usar um endpoint, ele vai te dar um endpoint MQTT, no meu caso é esse aqui, que você pode fazer o subscribe e o publish, né? Aí nesse caso o MQTT out, ele faz um publish. Para o endereço que eu botar aqui na setinha, server, tá vendo? Aí quando você bota aqui, ele recebe aqui no IoT. Às vezes pode ficar testando aqui e recebendo. Mas eu tô... E aí depois tem que fazer alguma coisa que eu não me lembro agora como. Mas para fazer ele jogar lá no DynamoDB. Fazer meio que uma rotinazinha bem simples, mas tem que ver o tutorial no YouTube, que eu não lembro mais não. E aí você consegue criar uma tabela aqui. Ficar vendo a tabela. Mas o primeiro importante é isso. Você tem que fazer o IoT Core aqui. Usar IoT Core. YouTube sempre tem, né? Tem os tutoriais. Eles conseguem criar o device, criar um theme. Você vai ter o seu theme aqui. Você vai ter um endereço de endpoint para publicar e subscrever. E o seu, acho que é dentro do theme que você consegue botar ele para
para jogar lá no Dino. Top então, beleza. Bem, Quando eu então, tava fazendo, eu tava tentando fazer só com o DynamoDB, né? Sem essa parte do IoT, do Things aí. Então, por isso que tava dando errado. bem, então, depois o vídeo está sendo gravado aí, vai ficar lá na página, né? Associado a essa aula, né? Aí depois você baixa o vídeo para ver os detalhes ali e lembrar qual o procedimento e os detalhes maiores, né? Aí busca o tutorial, a documentação, fala depois com o Bruno para ver se ele lembra. Enfim, então tentem aí implementar isso também. Bem, Lucas, mostra aí qual é a sua dúvida, então. Tá vendo a minha tela? Ainda não. Agora sim. Eu que tava com dúvida mais na parte dos requisitos funcionais, que eu não tinha certeza se os requisitos que eu botei aqui é realmente o que precisa pôr, se estava certo. Espera aí, só arruma aqui, ó. Vai, coloca lá na primeira página, vamos fazer igual eu fiz anteriormente, sobe aí, sobe. Bem, isso aí é paper, né? Não pode É, fazer o, desse jeito não, o né? Tem que modelo mudar o seu... eu fiz no modelo que eu tinha, mas depois eu vou passar para o Não, modelo é de paper. modelo de paper, né? Vai Uhum. descendo aí. Bem, vai descendo aí, enfim. Vai descendo. Não, aí não é implementação, né? É modelagem UML, né? Tá. Enfim, mas depois você, né? Então aí, arquitetura, né? Enfim, então ali você está colocando, na realidade você não pode colocar KUKA, KR70, aí é software, né? Aí é pacote de software, né? Na realidade, Tá o que bom. você tem aí de pacote de software? KUKA sim. Eu tinha dividido entre a parte da célula física e a parte Não, do mas não software, tem, né? né? Isso é software, Uhum. cara. Esquece, não tem mundo físico aí, não. Né? Não tem KUKA. O ativo não tem, né? Não pode Tá. misturar cabeçote, KUKA, não tem nada disso, né? Então, na realidade, o que você tem aí são protocolos de comunicação, você tem isso, tem aquilo, tem pacote de software, etc. Então, a primeira coisa que você tem ali, o que é? É o KUKA-SIM, ok? Então, o que mais você tem lá? MQTT, Mosquito, né? Então, o que mais você tem lá? Node-RED, o que mais você tem lá? AWS, Dynamo, né? É isso que você tem, né? Então, a forma como você está documentando isso, né, está errado. Então, onde está a célula LMD, todas essas coisas que você botou do lado de fora, né, na realidade, são pacotes que estão ali dentro. Uhum. Né? Então, ali você vai fazer digital twin, em vez de ser célula LMD, então você vai fazer digital twin, não é nem da célula em si, por enquanto, né? É do KUKA-SIM, né? Digital twin, KUKA-SIM, né? Enfim. Aí você vai botar os componentes, não componentes, desculpa, os pacotes de software que a gente já descreveu anteriormente. Bem, aí tem algumas coisas que são pacotes de vocês, que são os programas em Python. Então, você dá um nome para esses pacotes do Python. Então, tem lá o pacote do Python dentro do KUKA-SIM e tem lá o outro pacote do Python fora do KUKA-SIM. Então, você tem dois pacotes com funcionalidades distintas, né? E vocês estão utilizando. E você teve que desenvolver em Python. Então, são pacotes proprietários de vocês. E tem os pacotes que vocês estão utilizando aí, né? Enfim, além disso, você tem
IoT AWS, aquele core, né? E tem um banco de dados. Então, basicamente, é isso que você tem dentro deste contexto de pacotes. Então, tá todos esses pacotes, né? Você pode colocá-los aí dentro, né? Os únicos pacotes que você pode botar do lado de fora, que estão na nuvem, né? Vamos dizer assim, que seria uma coisa mais independente, seria as coisas da AWS, né? Então, dá uma olhadinha lá naquelas meus papers lá, né? Naquele documento que eu já mostrei para vocês. E lá você consegue dividir melhor se fica dentro ou se fica fora, né? Enfim. Estou com Então, eles abertos aqui. bem, no caso de vocês, você não usa o Perfeito. Grasshopper. Bem, então, ó, por exemplo, tá vendo? Como é que eu fiz aqui, né? Então, isso aqui é o software que a gente desenvolveu, que está escrito como Simprebol. Então, o que ele tem aí? Tem o que a gente chama do eKernel, aí esse eKernel, que é um software que a gente fez. Ele chama o Jazz, então você tem que colocar essas conexões de chamadas. O seu não tem isso, volta lá no seu. Tá vendo? Quem chama o quê? Então, na realidade, não tem essas coisas, né? Então, você tem que colocar uma lógica, volta lá no meu de novo, do pacote. E que pacote chama o quê, né? Então, o eKernel, que é o software principal, ele depende do banco de dados, ele depende do OPC, Java Native Interface, que é um OPC baseado em componentes, né, do Windows, o FuzzyJazz, que é um outro pacote, e o Jazz chama o FuzzyJazz. Então, você tem que ter esse encadeamento dessas setinhas, né? Então, quem é o software principal que chama as coisas? Então, o de vocês, quem é o software principal que chama as coisas? É o software que roda dentro do Cucassim. Aquele Isso, Python, pai. ele chama, ele 2.7. publica os dados, e aqueles dados vão para um outro Python, que publica agora na porta 6000, e a porta 6000 vai lá para o Node-RED, né? Então, você vai ter essas setinhas conectando todas essas chamadas. Quem chama o quê? Né? Enfim. Aí, por exemplo, aí essas coisas fazem parte do sistema. Eu preciso de um browser, né? Não está dentro do meu pacote, o browser é externo. Eu preciso de um e-mail? Não, o e-mail é externo também. Eu não faço, né? Eu só defino, e quando eu quero mandar um e-mail, eu quero acessar o browser, chamo Mozilla, chamo Chrome, chamo qualquer browser. Então, ele não está dentro do Simprebol, ok? Bem, aqui, ó, eu tenho o JDBC. O JDBC é um drive, né, para Java, para a gente conectar a banco de dados SQL. Então, aqui, o que você tem aqui? Você tem o Node-RED, né? Então, é o Node-RED com um daqueles componentes que ele conecta com o banco de dados da AWS. Mas antes de ele conectar com o banco de dados da AWS, ele tem que conectar com o IoT Core da AWS. Né? Então, o Node-RED aqui, ó, seu sistema chamou o Node-RED, ok? Uhum. Aí o Node-RED vai chamar o quê? Do lado de fora, né? O IoT Core da AWS. O IoT Core da AWS vai chamar quem? Vai chamar o banco de dados, ok? Ok. E aqui, ó, tá vendo aqui onde eu tenho aqui OPC / Java Native Interface? Então aqui, ó, o que eu coloquei aqui? Né? Equipamentos com interface Rockwell. Então, todo mundo que fala OPC vai publicar dados diretamente aqui. Como a gente não tem um equipamento conectado, né, no seu Cucassim,
Então, o Cucassim está aqui dentro. Ok? Então, o Cucassim faz parte dos nossos pacotes, porque o nosso Python roda dentro do Cucassim. Então, eu não posso tirar ele de dentro da arquitetura dos pacotes. Entendeu aqui? Entendi. Acho que Bem, sim. aí quais são os requisitos lá? Então, lembra dessa figurinha e as conexões de quem chama o quê. Tem um Tá. No encadeamento caso, então, lógico, né? É o software principal, né? Que no meu caso a gente chamava de kernel, e o kernel chama o pacote Jazz, que é um pacote que a gente licenciou academicamente, chama o pacote Fuzzy Jazz, e eu comprei um pacote OPC Java Native Interface de um alemão. Por quê? Porque é uma DLL, né, desenvolvida em C, que tem um Java Native Interface que entende a estrutura de dados do Java. Então, ele pega a estrutura de dados do Java, converte para C e conecta nos componentes do Windows, porque eu não consigo conectar diretamente com o Java. Então, eu tenho que usar uma DLL, uma biblioteca especializada, né? Eu comprei lá de um alemão, tá? Bem, então esse cara aí é um pacote que eu uso, assim como o Cucassim é um pacote que vocês estão usando aí, tá? Mas tudo então, no nosso começa... caso, a parte de dentro do nosso sistema seria o Cucassim, os programas em Python, O o Node-RED, Node-RED, isso. Basicamente isso, se eu não estiver basicamente, né? esquecendo de O mais nada. Grasshopper, ele não entra nessa... Não tem nada a ver. Usou o Grasshopper ali. O Grasshopper só gerou o código, né? Tá. O Grasshopper não faz parte da solução. O código lá que você está colocando dentro do Cucassim pode ser programado, inclusive, dentro do Cucassim, né? Tem necessariamente que usar o Grasshopper. E as conexões com o mundo externo aí que você tem que colocar, né? Aí você vai conectar com a AWS, a IoT Internet, igual o Bruno te mostrou. Aí, a partir dali, o banco de dados Dynamo, né? Enfim, basicamente isso aí. Aí você pode ter o browser web, né? Para ver a questão, né? De acesso ao sistema, né? Que é tudo via browser, né? Via web. Enfim, então, basicamente isso que você tem. Você não tem equipamentos porque é tudo virtual por enquanto. A gente está documentando que foi implementado, não que pode ser implementado futuramente. Bem, aí volta lá para o teu paper. Sim, aí o que mais que você não... Eu fui discorrendo sobre a Bem, isso aí implementação. também não precisa, né? Esquece de Grasshopper. Tem que documentar o que faz parte do trabalho, cara. Isso aí Tá. faz parte do trabalho. Aqui eu botei um pouco Não, de você tem que descrição. atualizar as telas, cara. Essas telas estão desatualizadas, são aquelas telas que tem lá no paper, né? Você tem que botar as telas com o monitoramento atual, né? Aí o Brian vai melhorar a figura, né? Mudar as cores lá, porque está uma confusão, tudo preto, né? Enfim. Bem, Tá então, bom, na vou realidade, é atualizar. a mesma coisa que você está fazendo com relação, tem que definir os requisitos funcionais antes, né, da arquitetura. Tá, eu tinha posto a parte do homem antes tava baseando naqueles Não, mas bota dois os requisitos papers. funcionais anteriormente, né? Bota os requisitos funcionais antes. Então, você vai definir os requisitos funcionais. Qual é o requisito funcional que você não está entendendo? Eu Não, eu também não queria sei. saber se os requisitos que eu defini aqui fazem sentido, porque eu fico um pouco na Não, dúvida, assim. você não tem o WebGL, então você não tem o WebGL. Então, se você tem o WebGL, você tem que ter uma implementação WebGL, né? Então, você tem que ter os requisitos funcionais. O que é? O sistema Digital Twin concebido para a web, por exemplo. Isso é um requisito funcional. Então, todo desenvolvimento é para a web. Será utilizado Node-RED na implementação, né, web. Então, isso são requisitos funcionais, né? Será utilizado MQTT como protocolo. Então, isso são requisitos funcionais. Aí depois você vai definir a arquitetura, entendeu? Então, é mais lógico você definir o requisito funcional anteriormente e depois você parte para a descrição daquela figura da arquitetura
onde a sua arquitetura vai cumprir esses requisitos funcionais. Aí os requisitos não funcionais. Então, visualização, qualquer navegador, né? Aí você tem que falar aqui também outros requisitos funcionais, banco de dados, e vai usar a plataforma de IoT da AWS, um requisito funcional. Né? Enfim, você só pode implementar para a AWS, não está implementando para outra plataforma. Né? E Então, essa parte aqui, já que a gente está documentando só a parte virtual, né? Então esse requisito funcional aqui, por exemplo, eu não tenho que botar o 2 e 3. não, isso aí, essas coisas associadas à segurança da célula e outras coisas, nem entra aí, né? Enfim, isso aí não está dentro desse contexto, né? Como você está fazendo só o monitoramento, no seu caso, né? Então, o requisito funcional número 1 que você vai ter ali, na realidade, é monitoramento das grandezas de posição e outras grandezas que o Brian conseguiu implementar. Então, esse é o seu requisito funcional. A funcionalidade é monitoramento. Você não tem, né, geração de dashboard em 2D. Então, você não tem dashboard em 3D, você não tem análise preditiva, você não tem otimização, você não tem nenhuma daquelas outras funcionalidades que eu descrevi anteriormente da terceira camada, né, do core do Digital Twin. Então, na realidade, você só tem monitoramento, okay? Que é o seu requisito funcional número 1. Okay? Você só vai implementar isso. Então, e depois você vai falar o que você vai usar para fazer isso. Tem que usar Node-RED, tem que usar o Cucassim, tem que E no usar caso isso, tem dos que usar requisitos aquilo. não funcionais, Não, sim, os requisitos não funcionais, aí você tem que pensar. O que é um requisito não funcional? É que não faz parte, né, da funcionalidade do sistema, são coisas mais genéricas. Então, por exemplo, eu preciso usar o Firefox para o meu sistema funcionar? Não. Posso usar o Chrome, o Edge. Agora, se eu tivesse desenvolvido como requisito funcional ali, desenvolvimento em Applet Java, aí nenhum desses, né, browsers iria funcionar. Então, eu teria que usar uma outra solução, né, para visualizar os dados em Java. Por quê? Porque os browsers não são mais compatíveis com o Applet Java, né? Desativaram por questão de segurança. Então, teria que trabalhar, né, com outra solução, com um aplicativo, enfim, mas não poderia ser via browser, porque não funciona mais. Então, no nosso caso aqui, a gente está falando que tem um requisito não funcional que trabalha com qualquer browser, ok? Enfim, então, essas outras coisas estão funcionando apenas quando a porta da célula... Lembra que é tudo virtual, cara. Você não tem célula ainda. Então, esses requisitos funcionais não fazem sentido. Você tem que pensar em coisas que são mais genéricas, que podem ser descritas dentro de um contexto de não funcional. Vai lá no meu trabalho lá, só para ver o que eu coloquei que eu não lembro mais de cabeça. Os não, nesse aí não, no outro, no paper. Isso aí. esse? Ah, tá, nesse aqui, né? Isso, vai lá nos não funcionais, né? Requisitos funcionais, os não funcionais. Bem, não funcionais, olha, para. Sistema deve ser concebido na linguagem Java, né? Então, por exemplo, poderia desenvolver em Node, né? Poderia desenvolver em Java, poderia desenvolver em Python. Então, não é uma coisa funcional. Então, a gente coloca como não funcional. Então, você coloca, o sistema deve ser desenvolvido em Python, né, que é a linguagem que a gente usa dentro do Cucassim, né, e fora do Cucassim, em Node, né, que é o Node-RED. Okay? Então, essas são as linguagens que estão sendo utilizadas. Só que a gente está usando um Node gráfico, né, que é o Node-RED. Você pode colocar lá tipo Node-RED, né? Enfim, mas é Node, né? Aí, por exemplo, aí tem uma outra aí. As regras dos sistemas não devem ser armazenadas diretamente em código-fonte,
mas devem ser editáveis e estar disponíveis externamente em um arquivo modificável, ou seja, isso aí, a configuração do sistema, né, ela é customizável, né? Então, eu consigo abrir um arquivo .conf e configurar os parâmetros do sistema. Então, isso é uma coisa não funcional, né? O outro sistema deve possuir uma interface de acesso web, né? Então, a mesma coisa, você vai ter uma interface web aí, né? Enfim, o sistema deve ser conectado a um banco de dados, né? Desde que exista um driver, é um outro requisito, aí você também vai ter a conectividade aí, né, a um banco de dados, né? Acho que é SQL também, só que é através do AWS. Mas aí, no caso, por exemplo, se eu botar um requisito como o sistema deve se conectar com o banco de dados da AWS DynamoDB, isso seria um requisito funcional, né? O banco de dados é funcional, né? Você tem um banco de dados ali que você está implementando, né? E a questão de como você vai conectar a esse banco de dados, que vai ser via a AWS, né? Mas você poderia conectar de outras formas também. Então, para o seu sistema, para a sua implementação, ele é funcional. Então, ele está lá dentro do pacote da arquitetura, ok? No meu caso, especificamente, como é mais genérico, né? Então, teoricamente, eu poderia acessar o banco de dados MySQL através de qualquer cliente SQL, desde que eu tenha um acesso, coisa que não acontece com a AWS, né? Porque está na nuvem, tem aquelas chaves, tem aquelas restrições, então eu tenho que conectar só através daquele canal, né? Então, ele é só funcional, né? No seu caso. No meu, ele era não funcional também, porque ele era genérico, porque eu uso esse driver, né? JDBC, que é genérico, e aí a gente consegue conectar, né? Porque é localhost também, né? Então, eu não preciso só conectar com a plataforma AWS. Se eu abro um cliente SQL, eu conecto no banco de dados. Se eu abro um cliente SQL e vou conectar no Dynamo, eu não vou conseguir. Eu tenho que entrar lá no AWS, tenho que dar senha, tenho que ver onde é que está o meu banco de dados para acessar o banco de dados. Então, ele é muito restritivo, ele não é genérico, né? Então, aqui, esse requisito está dizendo o seguinte, olha, o sistema tem um banco de dados, ele é funcional, mas, se eu quiser, eu acesso esse banco de dados por fora, porque ele tem um JDBC, é só saber o número do IP da máquina, a porta lá do MySQL, acho que é 3686, alguma coisa, 3386, alguma coisa assim, né? O nome do usuário, né? root, por exemplo, password do usuário, pronto, acessei o banco de dados. Aí eu posso fazer um backup do banco de dados, eu posso gerenciar o banco de dados, né? Então, isso é um requisito não funcional. Por quê? Porque eu estou dando uma manutenção no banco de dados, eu não estou necessariamente utilizando o banco de dados para gerar dados dentro da minha arquitetura de automação lá do Digital Twin. Então, é um requisito não funcional. Ou seja, eu quero pegar os dados, quero fazer um backup, quero fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer isso com a AWS. A AWS tem as ferramentas automáticas que fazem, né, o backup, faz o gerenciamento, faz tudo para mim, né, integrado à plataforma. Então, é diferente, entendeu? Então, você tem que ver o seu caso, que é diferente do meu, né? Okay? Então, aí você tem que idealizar, dentro desse contexto, né, o que é. Pode ter 2, 3 requisitos funcionais, tem que ter uma enormidade de requisitos funcionais. Aquilo que você conseguir identificar, né, como coisas que são funcionais no seu entendimento e não funcionais no seu entendimento, mas atentando única e exclusivamente para aquilo que foi implementado no Cucassim, tá? Esquece o robô, esquece segurança, porque nada disso existe dentro da arquitetura da solução que a gente está fazendo. Bem, não sei se ficou mais claro, né? Enfim. Bem, mais alguma coisa?
Se não tiver, Eu acho que basicamente, no mais era isso. bem, Mas documenta depois eu aí só falo do caso de uso, né, das juntas. Mostrei aqui o dashboard e tal. E falo que tem outros casos de uso que não foram abordados. Bem, então, tenta aí rever isso aí, refazer essas questões aí e tenta implementar aí o que está faltando, atualizar as figuras, melhorar as figuras, né? E É, detalhar um pouco mais a solução de vocês, né? Do código, né? Do Python, do programa principal, que programa, os fluxos, o que faz, o que não faz, para, né, configuração, as portas, né? Porque tudo isso dá trabalho, né? Já que o Brian hoje estava batendo cabeça lá porque eu não conseguia fazer o mosquito funcionar na porta correta, né? Enfim, teve que mudar o arquivo de configuração lá para ele funcionar corretamente, né? Enfim, então, esses detalhes da implementação dos pacotes, né? De como configurou os pacotes, e qual porta que vai funcionar, por que a porta 6.000 só funciona nela, por que foi liberada essa porta em função do firewall da UNB, essas coisas têm que estar documentadas nas restrições da implementação, né? Enfim, então você vai definir outros aspectos não funcionais, por exemplo, Node-RED funcionando na nuvem. Por quê? Porque ele também pode funcionar localhost, mas a gente vai colocar como um requisito funcional que ele funcione na nuvem. Então, para ele funcionar na nuvem, tem que colocar ele lá num container da IBM, né, que eu disponibilizei lá para vocês, com aquela máquina Ubuntu, né, com aquele Node-RED que está instalado lá. Então, esses são requisitos funcionais. Por quê? Porque a gente não quer que ele opere localhost. Senão, a gente não vai ter um digital twin, né, que qualquer um possa acessar, né? Enfim, aí o Brian aí tem que colocar nesse servidor para as coisas dispararem automaticamente, né? No Cucassi, quando você chama o programa executa, né? Entretanto, o arquivo Python não executa. Então, você tem que transformar aquele arquivo Python, né? Chamar ele dentro de um arquivo .bat, né? Para ele ser executado quando você iniciar a máquina, né? Então, ele já está executando ali, esperando a conexão com o Cucassi. No momento que ele começar a execução do Cucassi, ele já começa a publicar os dados. Então, tem que automatizar a publicação de dados para a nuvem, né? Para a gente não ficar caçando onde é que está o programa Python que executa não sei o quê. Só o Brian sabe porque ele colocou numa pasta escondida dele lá, que só ele sabe onde é que está. Aí só vai funcionar o dia que ele lembrar onde é que está a pasta, né? Enfim, então tem que configurar o ambiente para que você ligou a máquina, ele comece a publicar os dados, né? Enfim, então todos esses aspectos, por exemplo, são requisitos não funcionais. Então, o requisito não funcional, né, ao iniciar o servidor, o sistema começa a fazer a publicação de dados na nuvem. Então, esse é um requisito não funcional. Para fazer isso, você tem que automatizar a inicialização dos programas Python, né, que chamam as outras coisas. Aí, quem tiver aquela URL na nuvem, consegue visualizar o dashboard, por exemplo. Tá claro? beleza. Bem, então é isso Só a aí. última coisa, professor. Sim. Você tem algum template, algum modelo que seja no formato que eu Então, quero eu do tenho aí paper? no site lá, o I3E, tem vários templates aí que você pode pegar, né? Lá no site tem lá do I3E, né? Vai lá na página do Cobain, né? Pode pegar do Cobain também, né? Que é de... Eu pego do Cobain, né? Pega o do Cobain lá, o último Cobain lá, vai lá na página do Cobain, baixa lá o do Cobain e faz como se fosse do Cobain, né? Enfim, então, isso aí é só para ter a formatação de um paper, né? De uma coluna, né? Para não fazer em duas colunas, que fica mais difícil de ler, né? Em duas colunas. Uhum. Enfim, então, Tá bom. basicamente isso aí. Mais alguma coisa? Não, era mais isso mesmo, professor. Obrigado. Bem, então é basicamente isso. Na quarta-feira, né, o Lucas aí e o Brian fazem a apresentação deles e vocês têm até sexta-feira para submeter um material gerado aí. Enfim, então o material do Bruno e do Ed já está validado, já dei as recomendações. Ajustem naquilo que vocês acharem mais pertinente aí dentro das recomendações que eu fiz, né? O vídeo está gravado aí, né? Qualquer coisa vocês olham o vídeo. Enfim,
E a mesma coisa para o Brian e para o Lucas aí. Então é isso aí, pessoal. Então, boa tarde aí, até quarta-feira, então. Valeu, Tchau, pessoal, tchau. até quarta. Boa tarde, professor.